Acho que se você chegou até aqui, você já sacou que eu gosto muito de ler. Inclusive, caso não me conheça, pode até pensar que eu tenho milhares de livros. E por incrível que pareça, eu não tenho muitos livros, eu também não sou uma pessoa muito apegada, inclusive tem vários livros que eu gosto muito que estão emprestados. Quem fala isso sou eu mesma, em 2015, ainda sem nem pensar que boa parte dos meus livros seriam alterados, perdidos, doados, trocados e, claro, lidos. Pois bem, acho que agora o maior gráfico que vocês queriam ver na vida é de quantos livros eu li, quantos livros eu não li aqui, assim, da porcentagem. Faz um tempo, inclusive, que eu decidi catalogar toda a minha biblioteca. Não porque eu sou organizada, mas porque eu queria sentir que tinha o maior controle sobre o meu próprio tempo, além de poder cobrar aquele amigo, sabe? Alô, Tati, tudo bem? Ah, saudade também. Escuta, eu tava aqui em casa de boa e aí eu fui olhar o calendário e vi que faz 37 dias, assim, mais ou menos, que eu te emprestei uma Culpa das Estrelas, tá tudo bem por aí? Brincadeira. Mas foi nessa catalogação que comecei a ver os livros que tenho de uma maneira diferente. É o escritor Alberto Manguio que, prestes a se mudar pela 30ª vez de uma casa medieval na França para morar em um pequeno apartamento em Nova York, decidiu tentar não enlouquecer ao encaixotar seus quase 35 mil volumes. No livro Encaixotando Minha Biblioteca, ele diz: organizei a biblioteca de acordo com as minhas exigências e meus preconceitos. Ao contrário de uma biblioteca pública, a minha não precisava de códigos comuns que outros leitores entendessem e compartilhassem. Embora soubesse que éramos apenas os guardiões do jardim e da casa, eu sentia que os livros propriamente ditos pertenciam a mim, eram parte de quem eu era. Para mim, minha biblioteca era um espaço profundamente privado que me envolvia e me espelhava. É sua vasta coleção de livros que inclusive formaram uma série de pessoas, além do próprio autor, já que ele mesmo resolveu doar boa parte de sua coleção, além de ter trabalhado em diversas bibliotecas públicas. E lendo seu livro, eu fiquei pensando sobre a quem impactava a minha própria coleção de livros. Eu, que já morei em mais de 30 lugares diferentes, entre repúblicas, pensionatos e casas de amigos, que já tive todos os livros roubados em troca de um vício, já vi em meus livros as mais diversas fases. No ato de montar uma biblioteca, os livros retirados das caixas e prestes a serem colocados na estante perdem a sua identidade original e adquirem uma nova mediante associações aleatórias, arrumações preconcebidas ou rótulos autoritários. Imagens, lembranças são evocadas no processo. Recordações das cidades em que os tesouros foram achados, memórias das salas de leilão em que diversos deles foram comprados, relembranças dos cômodos em que no passado foram mantidos. O livro que retiro da caixa, qual tinha sido consignado, subitamente se transforma, no breve instante antes de ir para o lugar correto, em símbolo, em souvenir, em relíquia. Eu morei em 4 repúblicas e 2 pensionatos. Gente, quantas pessoas assim você morou? 20 Opa. no mínimo, assim. Os livros sempre falaram por mim e sempre me ensinaram muitas coisas bem antes que elas chegassem materialmente em minha vida. Os volumes físicos foram para mim algo muito semelhante a criaturas de carne e osso que compartilham de minha cama e de minha mesa. Essa intimidade e confiança começam cedo entre os leitores. Hoje, com, espero eu, minha última mudança, eu olho para as minhas organizações com muito mais bondade e história agregada. Eu tive a fase Artemis Fowl, a fase Pequeno Vampiro, a fase Alice no País das Maravilhas, a fase Paulo Coelho. E assim fui indo, às vezes voltando, às vezes desbravando territórios nunca imaginados. E foi na construção desse roteiro que eu me dei conta que eu gostaria muito que os livros que eu tinha em casa e que estavam parados por algum motivo deviam circular mais, né? Então eu doei muitos livros, eu emprestei muitos dos meus livros preferidos para amigos, que era uma coisa que eu já fazia com frequência, mas fiz ainda mais, e diminuí quase pela metade
metade ali o número de livros que eu tinha na minha estante. E aí também, aproveitando, eu lancei uma lojinha no Enjoei com preços simbólicos, tá? Todos os livros custam R$20. Tem livro de capa dura, tem livro que é mais raro, tem livros super novos, né? Enfim, para pensar justamente em aumentar essa distribuição. E é claro que também fiz muitas doações. Eu vou deixar o link da minha loja no Enjoei aqui embaixo. Mas, pensando em tudo isso, será que de fato faz alguma diferença, então, essa literatura em mais mãos, sendo lida por outras pessoas? De acordo com o mito de Sócrates, na invenção da palavra escrita por um deus egípcio, um faraó duvidou que aquela invenção da palavra seria capaz de mudar o homem. E vendo hoje o mundo como está, fica difícil mesmo acreditar que esses livros, essa literatura, faça alguma diferença ou ensine alguma coisa. Mas, ainda nas palavras de Alberto Mangel, literatura é memória, é testemunho. Além de permitir que não repitamos os mesmos erros de antes, também acabamos compreendendo tudo o que somos capazes. É claro que a literatura pode não salvar ninguém da injustiça, das tentações de cobiça ou das desgraças do poder. Mas algo nela deve ser perigosamente eficaz, já que todo governo totalitário e todo alto funcionário ameaçado tentam eliminá-la queimando livros, proibindo livros, censurando livros, aplicando impostos sobre livros, tentando fazer de conta que respeitam a causa da alfabetização, insinuando que a leitura é uma atividade elitista. Então nesse ano ainda vai alguns. A gente já deu uma limpada, a gente já deu uma boa limpada. Já saiu muita porcaria, mas ainda vai alguns que a gente não gosta. A partir de 21, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Leer siempre es un acto de poder. Y es una de las razones por las cuales el lector es temido en casi todas las sociedades. Pero ¿quiénes son los ciudadanos que cuestionan? Únicamente los que pueden leer, los que son lectores. Entonces, una forma de quitar poder al ciudadano es hacer que no lea, o que no aprenda a leer, o que piense que la lectura es elitista o un entretenimiento superficial, o pertenece a un grupo marginado, de manera a que la sociedad pueda protegerse de esos ciudadanos lectores que pueden cuestionarla. Por supuesto, no todo lector cuestiona, pero la literatura le da la posibilidad de cuestionar.